Olá, cidadão do mundo, bem-vindo a mais um episódio nessa temporada especial, terceira temporada, que a gente está aqui em São Paulo com entrevistados digníssimos, muito bons, muito convidados de peso, como a Babi falou. Boa, né? Só gente boa. E justamente nesse episódio de hoje, a gente não podia faltar com um episódio especial, uma convidada especial. Mas antes de tudo, eu queria te dizer para você já se inscrever no nosso canal, já dar like no vídeo, né, Babi? Bem-vinda a mais um episódio. Muito honrada de estar aqui mais uma vez. Eu acho que é a palavra que eu mais usei essa temporada inteira. Porque o momento, viu, gente? A gente falou que vai colocar ali lencinho, porque é muita emoção. Então a gente chora, é essa coisa. E só da gente estar junta também, né, amiga? Gente, esse presencial aqui, ó, nunca existiu, agora está existindo. É muito especial. Não é? Total. E justamente por esse momento especial, a gente quer apresentar a nossa convidada de hoje, a Amanda Alves, que é publicitária, mentora de negócios digitais. Bem-vinda, se apresente. Na paleta, vocês viram? Chiquérrima, eu achei chiquérrima. É conexão que fala, porque eu não sabia que ia ser a paleta do encontro. Eu tô muito feliz. A sensação que eu tô é que, cara, estudei podcast, me preparei a vida inteira pra estar aqui hoje. O primeiro podcast tinha que ser de amigas especiais, então tô muito honrada, muito animada pro papo, pra saber como vai ser. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz mesmo. A gente também, com certeza. E já vamos conversar, porque é isso, a Amanda é nossa amiga, então a gente tem que fingir que não sabe das histórias. Tem coisa que a gente vai fingir que não sabe mesmo. Mas até que esse lado de imigrante e tal, eu não conheço da Amanda, você conhece? A gente não chegou a trocar. E vem de um papo também que a gente traz aqui pro ponto de partida pessoas que estão em deslocamento diversos, assim. Não é só imigrante ou expatriado. O que é o cidadão do mundo, né? Isso, é migração regional, é mudar de uma cidade para outra. Então a gente quer saber de você como é que esse movimento assim te atravessa. O que você... Você se sente uma imigrante, né? É engraçado isso, porque eu já morei em muitas cidades, principalmente aqui do Brasil. E quando a gente começou a conversar, eu vim aqui no ponto de partida, passou isso na minha cabeça. Cara, mas eu nunca morei, de fato, em um país, assim, de longo termo, né? De ficar muito tempo. O que eu posso falar com as meninas sobre movimento, sobre ser cidadão do mundo? Eu me considero imensamente uma cidadã do mundo e pensando no que eu traria hoje, veio essa coisa talvez de não ter aquele lugar como casa só. Eu acho que imigrantes, pessoas que saem do país, que até tem esse movimento como valor principal, tem um pouco esse lugar de, beleza, eu me sinto bem em vários lugares, mas onde que é a minha casa, né? E por eu ter morado desde sempre em várias cidades, todo mundo pergunta se eu sou filha de militar, quando eu conto onde eu morei. Eu falei, não, só minha mãe que testou a vida em alguns lugares. E eu vejo que esse movimento, ele me acompanha desde sempre, talvez da forma que eu fui criada. Eu sou filha de mãe solo, a minha mãe me teve muito nova, ainda na faculdade, uma cidade que não era a cidade dos meus avós, e eles foram muito presentes na minha criação. Então eu sempre fiquei quase que lá e cá, desde que eu me entendo por gente. Então a minha avó me levava para a cidade que a minha mãe estava, me levava para a casa dela, me levava para a cidade que a minha mãe estava, e assim eu fui crescendo. A minha mãe sempre, por ser sozinha, ela sempre me deu muita autonomia. Hoje ela fala que ela sabe que ela é um pouco culpada de eu ser assim, né? Extremamente livre. Exato. Ela tem uma frase que é muito peculiar dela, que ai, minha filha, só rezando, vai, só rezando mesmo, eu tô aqui garantindo a reza. Então esse movimento, ele sempre esteve presente na autonomia desde pequena, na movimentação entre cidades desde pequena, nos vínculos que foram se formando. Então hoje as pessoas mais significativas da minha vida estão fora da cidade que eu moro, de fato. O meu relacionamento, ele foi mais da metade hoje que a gente está juntos, foi a distância. Então distâncias sempre estiveram presentes na minha vida. Eu acho que é muito do que a gente vai falar hoje mesmo. Com certeza. Em quantos lugares você já morou, assim? Aí sempre vem o textinho pronto, né, de onde que eu vim. Eu nasci em BH, fui feita em Viçosa, que é interior de Minas. Então eu fiquei durante isso que eu ia falar, duas já. Exato. Durante aí os meus primeiros meses de vida eu fiquei lá e cá, depois a minha avó chegou numa conclusão que não dava pra ela ficar lá e cá comigo e que eu ia me estabelecer em BH até minha mãe formar. Então ficamos em BH, com 6 anos eu fui pra Brasília, então 3. Morei por 7 anos em Brasília, às vezes eu me embanando nesse número de anos. Mas morei por muitos anos em Brasília, aos 13 eu fui pra Maceió,
por um movimento também da minha mãe fala, agora comentando com vocês que eu tô percebendo isso, minha mãe fala que eu sou muito livre, mas ela também foi responsável por todas essas movimentações até a minha maioridade, né? Sim. Então, moramos em Maceió, que é hoje o lugar que eu mais amo no mundo, sou extremamente apaixonada pelo Nordeste. 4. Em Maceió, eu fui pra Califórnia, e aí foi o meu primeiro processo de viver fora do país por um tempo, eu fiz aquele Work Experience Program, que é no trabalho em estação de esqui, enfim, a gente vai entrar um pouco nisso. Depois voltei para BH para fazer faculdade depois de anos. Morei em BH, voltei para... Em BH eu queria morar fora e aí acho que isso vai ser muito uma pauta de não aguento mais o Brasil, não me adapto mais ao Brasil, preciso sair de novo do país. Então 1 ano e meio depois eu já estava em outro intercâmbio. Morei em Portugal por 6 meses, voltei para o Brasil, BH, agora eu moro em Governador Valadares. Perdi a conta, mas foi esse movimento todo. E ainda tem planos pra mudanças. Sempre, né? A vida tá aí, a vida tá aí. Exato. E oficialmente estou há 30 dias em São Paulo, né? Então já posso seguir o intercâmbio paulista. Já tá também, recebendo a carteirinha, pagou o aluguel, já foi. Exato, exato. Acho que é válido. Mas eu queria até conversar um pouquinho, eu sei que você foi então pra Califórnia, Portugal, etc. Mas eu queria falar um pouquinho desse movimento dentro do Brasil. Como que é pra você sentir de um estado pro outro, as diferenças? Você já sentia que não pertencia ao lugar assim, ou que você pertencia a algum deles, sabe? Como que era isso? É engraçado, eu sempre me vi como uma pessoa, tô falando aqui pra vocês, extremamente livre, né? Mas hoje, depois de muita terapia, eu entendo que eu sou livre dentro do meu pertencimento. Então, sim, foi uma ruptura, não sair de BH para ir para Brasília, porque eu era extremamente nova, eu tinha 6 anos, então ali a gente ainda tá muito no ciclo mãe, pai, avós, né? Mas quando eu fui já pré-adolescente de Brasília para Maceió, foi uma super ruptura. Eu demorei para me adaptar e logo depois eu me tornei pertencente. Então aquele lugar passou a ser a minha casa. Quando eu falo que eu não sinto que eu tenho nenhuma casa, ao mesmo tempo eu sinto que eu tenho várias casas. E muitas vezes essas casas são as pessoas também que hoje eu mantenho laços. Depois para Maceió também, de Brasília para Maceió foi uma ruptura e de Maceió para BH foi uma super ruptura também. Eu perdi as pessoas, eu ia perder o convívio diário das pessoas. Eu acho que a minha experiência, que é diferente de quem mora fora, é que nessas mudanças, a minha experiência de fazendo intercâmbio de quem mora fora, é que talvez eu tenha vivido esse distanciamento sem tempo para acabar quando eu mudei de cidade. Com o intercâmbio, ao mesmo tempo, era uma experiência, né? Eu sabia que eu ia voltar. Então, naquele momento inicial, era só festa. Eu sabia que eu ia curtir, eu sabia que eu ia voltar. Mas no caso das cidades, não. Então, aquela sensação de casa que hoje eu vejo nitidamente que são as pessoas, eu ia passar um tempo sem ter. Sim. Quando Como é que faz pra Estamos conciliar ansiosos. os amigos todos nesses diferentes lugares? Você falou muito do relacionamento e do laço. Enquanto você foi passando por esses lugares, você fez amizades, fez laços. Como é que você faz hoje para gerenciar isso? Eu sou boa, é uma habilidade. Olha aí, Eu ensina. Exato. Eu acho que redes sociais ajudaram muito, né? A gente tem que aceitar isso. Mas o próprio, assim, é muito as relações, a vontade de manter as relações também. E isso tem ônus e bônus, né? Acho que eu vou trazer isso muito. Porque ao mesmo tempo em que eu mantenho muito fácil, então eu e as minhas amigas de Brasília, eu me mudei para Maceió em 2008. Então era SMS, né? Eu tive aquele BlackBerry, que era Black Message. Tinha o teclado inteirinho. Exato. Era ótimo. E eu pedi aquele celular porque as minhas amigas de Brasília tinham e seria mais fácil mandar mensagem. Elas também, assim, acho que parte de ambas as relações, elas também foram me visitar várias vezes. A gente manteve ali, acho que os meios de comunicação foram mudando e eu fui me adaptando. Talvez por eu ter essa experiência com as amigas de Brasília, eu fui quando eu vim embora pra BH de novo, eu mantive as de Maceió no mesmo esquema. Eu tenho essa facilidade, não é à toa que eu namorei 5 anos à distância, né? É fácil, mas ao mesmo passo em que eu tenho dificuldade de hoje, como adulta, criar novas relações, porque eu entendo que elas já são uma certeza na minha vida, né? Elas já estão ali a minha segurança de relações. Você gerencia até aqui. Exato. Passou daí, já é muita gente. Exatamente. E não chegou algum momento da sua vida que você ficava assim, também não vou criar muito laço, porque não sei se eu vou sair daqui, se eu vou mudar, e aí eu não quero me machucar de ficar muito amiga de uma pessoa. Deus me livre, mas quem me dera. Não, isso não, mas rolou tipo, eu nunca vou ser feliz igual eu fui naquele lugar. Isso é todo dia, né? É sempre, né? Eu acho que... Do Total. cidadão do mundo.
Eu acho que Maceió, eu saí de Maceió em 2013, tem exatos 10 anos. Eu acho que faz, assim, 3 dias que eu ressignifiquei. Não, mas eu... Olha, 3 dias? Eu venho, tô brincando. Eu acho que é uma coincidência ela tá aqui no nosso podcast. Eu acho, exato. Pode ser. Os Mas astros Maceió alinhados. é falta de terapia, assim, há muitos anos mesmo. Por essa idealização da pessoa que eu era lá. Então, medo de me vincular, não. Receio de me fazer novas relações, não. Mas tipo, eu sou tão mais feliz lá, eu já tenho minhas amigas de lá, nem compensa, nem vou. Tanto é que eu tenho amigos da faculdade de BH, mas é um grupo muito menor do que o grupo que eu tinha nas outras cidades, porque eu vejo nitidamente que eu não me esforçava o suficiente para ter vínculos. Ninguém vai ser suficientemente bom quanto... essas amigas estão num nível bom, né? Não, elas têm moral. Ou elas não vão ter acesso à Amanda, que eu sou de Maceió, a Amanda de BH ela é meio chata, então nem compensa. Deixa eu ficar Você acha que você tem várias personalidades, Super. assim, em cada lugar? Super, total. Você sente isso? Demais, Por que assim. será? O que você acha? Eu acho que é um sentimento que cada cidade me desperta. Brasília já ficou um pouco no passado, porque eu era a criança, né, quando eu morava lá. Maceió já fez parte de muitos marcos. Tipo, o primeiro beijo, o primeiro namorado, vida em que eu entendi que eu era a Amanda, a pessoa, né? Eu fui com 13 anos, fiquei lá até os 18. Então, esse momento da maioridade. Né, de É, personalidade. adolescência completa. Exato. Fora que é uma cidade que proporciona um estilo de vida muito legal. Então, eu ficava muito presa a estímulos, a própria liberdade, ao próprio movimento. Eu voltei pra lá, isso é uma coisa que vocês não sabem. Depois de 6 meses, eu com 19 anos, fui embora, virei pra minha mãe e falei, não, eu vou pra Maceió, eu vou conseguir um estágio, não aguento mais viver aqui em Minas, não vou morar aqui. Ela falou, se você conseguir um estágio e se bancar, eu pago a sua faculdade. Aí eu consegui um estágio, fui de férias, enchi o saco lá das agências de publicidade, ligava, consegui, voltei. Quando eu voltei, eu vi que não era muito o que eu lembrava também. Apesar de ainda ter um vínculo, o dia a dia, agora cada uma na sua faculdade, não mais na escola. É muito, né? De romper com a idealização. E porque a cidade em si muda, talvez a energia da cidade, mas o que muda principalmente, eu acho, que é a gente, né? Tipo, a gente não é mais o mesmo. As pessoas ali não são mais o mesmo. Eu escuto muito isso, assim, essa coisa de... eu vou numa tentativa de retornar ou de encontrar do jeito que eu deixei, mas não tem como encontrar mais a Amanda que você era ou as relações que você mantinha, tudo já mudou a partir dali, né? E talvez esse tenha sido o maior conflito ao longo desses 10 anos que eu fui quebrando a cada vez que eu ia. Porque talvez por 5 anos eu ainda buscava a Amanda que eu era. E principalmente porque os vínculos ainda existiam e quando eu ia, de fato, eu sinto que as pessoas que me recebem lá, elas param pra me receber, ainda tinha o quê de vida não real, né? Do tipo, minhas amigas vão pra praia comigo, minhas amigas, o que você quer fazer hoje? Ainda tem um quê de escola que a gente não Você vive só o lado bom, né? Você não tá ali no... E eu penso muito isso, assim, quando eu estou no Brasil... Eu sempre falo, nossa, eu poderia voltar a morar aqui e tudo. Porque você esquece tudo que era ruim, teoricamente. Porque a vida tem, né, lados bons, lados ruins. E na França também. E aí a gente tem a tendência, na França, só ver o que é ruim. Sendo que tô num país maravilhoso. E aí eu vim pra cá e só vejo o que é bom, sabe? Então é muito fácil eu falar, porque quando eu estou aqui, eu só vivo momentos felizes. Claro. Né? É um tempo muito curto e que eu vivo momentos só felizes. Então é normal a gente idealizar uma coisa que às vezes não é o cotidiano de verdade, né? Exatamente. E se a gente toma decisão muito baseada nas emoções, né, que a gente sabe que a gente acaba fazendo isso de uma maneira ou de outra, a generalização disso é muito perigosa, né? Porque aí você começa a comparar e falar que um é melhor que o outro, né? Ou um é pior que o outro. Isso acontece muito. E eu sinto que eu entrei muito numa zona de conforto também. Por eu me achar mais feliz em Maceió, saber que todo ano, até hoje, depois de 10 anos eu vou todo ano, saber que todo ano eu tô lá, eu sinto, hoje eu consigo ver que por esses primeiros 5 anos principalmente, eu entrava no stand-by pra Amanda de Maceió vir. Esse é até um termo que eu converso na terapia. A Amanda de Maceió, eu tô esperando ela chegar. Então assim, eu não vou criar relações, eu não preciso me divertir, eu não preciso sair, porque daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu vou voltar pra Maceió e aí lá eu vou ser feliz.
Então eu busquei isso por muito tempo, mesmo eu tendo voltado por 6 meses sozinha, eu decidi, aí veio os 360, né? De lá eu decidi fazer meu primeiro intercâmbio para Califórnia. Aí na Califórnia, tendo contato com outras pessoas de outros cantos do Brasil, eu percebi que eu estava perdendo educacionalmente de estar fazendo publicidade, que na época não era um curso muito bem colocado em Maceió, lá. Então aí eu falei, não, deixa eu colocar o pé no chão, entender que minha carreira vem pro meu lugar, porque eu já estava talvez vivendo outro auge da minha vida, que foi a Califórnia. E aí eu perdi a idealização de Maceió, porque a Califórnia estava tão boa. Aí eu decidi, não, vou voltar para BH, que tudo bem, minha vida tá maravilhosa, tô aqui na Califórnia. Mas aí logo depois também voltou. Então é como se eu de fato baseasse muito esse ser adulto jovem aí até os 25 anos, nos lugares que eu era muito feliz. E aí, enquanto eu não estava muito feliz nesses lugares, eu podia, no lugar que eu estava, só esperar mesmo. E a ideia do intercâmbio, assim, o que te motivou e também o que muda quando você faz o intercâmbio? Porque é um período mais curto, né? Uma experiência que tem início, meio e fim. O que muda? Eu acho que os meus 2 intercâmbios foram completamente diferentes um do outro. Emocionalmente e emocionalmente. Principalmente emocionalmente. Isso é uma história legal de contar. As minhas amigas, elas falam sempre que eu era a doida do intercâmbio. Então, desde que eu me entendo por gente, eu queria fazer intercâmbio. Então, assim, desde que eu descobri que intercâmbio é uma coisa, as pessoas faziam intercâmbio, eu queria fazer intercâmbio. Eu fui pra Disney com 15 anos. E aí fui e descobri que eu poderia conhecer o mundo, né? A minha família, apesar de sermos ali privilegiados em muitos aspectos, eles não têm o costume de viajar. A minha avó nunca saiu do país, a minha mãe saiu 2 vezes antes de mim e agora 2 vezes comigo, né? Que eu estimulando. Então, assim, a gente nunca teve a cultura de viajar pra fora, muito menos ser estimulado a isso. E eu sempre quis. A motivação disso, não sei. Então, eu busquei o high school por muito tempo, mas a menor de idade, a minha mãe não queria que eu fosse. Quando eu fiz 18 anos, eu fui para Maceió e lá, uma amiga minha, sabendo que eu era doida por intercâmbio, me convidou para ir visitar a irmã dela na Califórnia, que estava fazendo Ciências Sem Fronteiras na época. E que existia um intercâmbio bom, bonito e barato pra gente ir para lá. Porque também não era parte da minha realidade estudar inglês, né? Que até hoje é muito caro. E na época também não seria viável. Então eu pesquisei sobre o Work Experience, entendi que era super possível. E fui. Então, assim, várias decisões, até o primeiro cachorro que eu tive, era muito do tipo, pela autonomia que a minha mãe sempre me deu, era muito do tipo, eu vou fazer o meio para conseguir isso. Então, o primeiro intercâmbio foi o mesmo esquema. Eu juntei dinheiro, negociei com os meus pais. Vocês pagam isso aqui, que eu pago o outro, faz estágio e tal. Fui. E foi um intercâmbio em que de fato, eu sinto que eu rompi com essas barreiras eu não posso me prender a esperar que os meus pais ou a minha família tomem ou banquem alguma decisão para mim. Então foi um intercâmbio extremamente feliz. Eu acordava 4 horas da manhã para tirar a neve. Eu trabalhei como lift operator numa estação de esqui, numa montanha na Califórnia, lindíssima, uma cidade de 5 mil habitantes, éramos 12 brasileiros. E muitos brasileiros. 12, uma cidade de 5 mil. E todo mundo falando inglês. Todo mundo falando inglês. Entre vocês, entre os brasileiros também. Não. Fizeram uma turminha. Vou fugir ali de vocês pra viver mais o inglês, né? Mas uma coisa que foi legal foi porque éramos 12, mas a gente não passava o dia juntos. Porque a estação ótimo. de esqui... É uma boa estratégia. Isso é legal sobre esse... Não sei se vocês têm ouvintes que são jovens, porque esse intercâmbio você pode fazer... A gente é jovem. Não, mas a gente já tá velha. Não entendi. Esse intercâmbio... Tá. A gente já tá velha. Você precisa ser estudante universitário até 25 anos para fazer o Work Experience nos Estados Unidos. A gente não é jovem para ele. Então ele é super interessante mesmo, porque a gente não ouve falar muito desse modelo, né? É um modelo assim que você paga o custo ali simbólico para a empresa. Eu fui em 2013, então assim, com certeza esses custos foram reajustados, não vou correr o risco de falar. Até porque 2013 faz muito tempo, a gente acha que foi ontem. Eu também falo de 2013. Eu tenho muita essa sensação, Como se fosse ontem. Mas faz muito tempo. 10 anos, gente. 10 anos. Eu fui final de 2013, minto, 2014, final de 2014. Mas faz muito tempo. Tá mais perto, tá mais perto. Um ano mais perto. Mas é um intercâmbio muito legal para quem está na faculdade. Eu não vou lembrar da idade certa, então vale a pena dar um Google nisso, mas é um intercâmbio universitário. Então você precisa estar matriculado numa graduação e ir durante o período da graduação. Acontece no fim do ano, pelo menos nos Estados Unidos.
Então eu fui de dezembro até fevereiro, até março. E aí, na teoria, são as férias de inverno deles, né? Mas foi super negociável, pelo menos com a minha faculdade, no quesito... Tô fazendo intercâmbio, aí eu peguei todas as faltas que eu tinha e coloquei naquele mês, não podia faltar mais nada, mas consegui perder aí 1 mês e pouco de aula estando lá. E é um intercâmbio que você recebe. Então eu recebia em dólar. No final das contas, a minha negociação com os meus pais foi de novo um 2.0 da negociação de ir sozinha para Maceió, do tipo, paguem as passagens, paguem essa taxa para a agência, que, sei lá, na época devia ter sido uns 3 mil reais. Um intercâmbio de educação de idioma era 30 na época, né? Então é significativamente menor. Eu acho que só mais barato que esse intercâmbio é o au pair. E aí o au pair talvez a gente tenha idade, eu acho que até os 27, 28. Por aí. Tem idade. Tem idade e às vezes passa uns perrengues no au pair, né? Às vezes pode ser... Porque nesse formato você tem... um lugar para ficar, você que procura o seu lugar. Nesse formato, eu acho que o perrengue ele é menor do que o au pair. Que você vai, o au pair é mais longo, o work experience ele é mais pontual. A gente vai já com um contrato de trabalho com o empregador, que normalmente é uma empresa. No au pair tem a questão de ser família. A Amanda do intercâmbio sabe também como que funciona o au pair, porque quando voltei da Califórnia queria voltar de todo jeito. Mas eu fiz uma entrevista com o meu empregador antes de ir e eu poderia fazer com vários. Então tinha no Wisconsin, tinha na Califórnia. É muito assim do mais pedido e aonde a empresa quer te levar. Sim. Mas você tem que ter um inglês básico justamente para ter esse primeiro contato com o empregador. Mas daí eu vou com visto de trabalho, eu vou já sabendo o salário que eu vou ganhar. No caso, existem alguns empregadores que te dão o lugar, no meu caso não deu o lugar, mas a gente fez esse grupo de 12 brasileiros e dividimos em 2 casas. Legal. Foi um intercâmbio extremamente tranquilo. Então, assim, a negociação com os meus pais foi de que eles me dariam essa taxa, essa passagem, eu iria me manter lá. Entendo que tem muita gente que não tem esse privilégio, então é um intercâmbio que se paga também. Se você conseguir esse valor para pagar inicial, você consegue voltar para o Brasil com essa grana para quitar essa dívida, seja, enfim, com quem for. Agora eu fiquei pensando nisso, assim, nessa perspectiva do quanto você precisou se organizar financeiramente, né? Você falou um pouco desse momento que você teve, o privilégio mas também exigiu de você essa organização, né? De esquematizar como que seriam essas viagens, você imagino que pesquisou muito, né? E isso é uma coisa que a gente fala muito para os cidadãos do mundo, de forma geral, né? Se for possível, faça esse planejamento, tente entender como é que funcionam as coisas. Você consegue ver o valor disso para você, assim? Eu consigo, mas eu acho que é importante frisar que talvez diferente de outras pessoas que tiveram diferentes experiências, eu tive não só o privilégio de poder que os meus pais investissem nesse meu sonho, mas de ser nova também. Claro. Né? Então eu acho que hoje, se eu tivesse que ir, esse planejamento financeiro teria que ser muito maior. Porque uma vez em que eu pago as contas da minha casa, em que eu pago as minhas contas, é muito fácil você juntar dinheiro se você não tem com o que gastar, né? Claro. Então eu acho que nesse cenário eu juntava e aí vem muito da minha própria criação. Então eu não sei se isso é um padrão, mas eu vejo que pessoas que querem sair, né, e querem experienciar, tem muito essa autonomia, não sei se de personalidade, ou muitas vezes de família, ou muitas vezes pelo próprio contexto, de querer vislumbrar o novo. E aí eu entendendo muito, minha mãe sempre foi muito prática, ela tem outra frase que é, isso daí é responsabilidade sua, isso daí é interesse seu. Então eu sei... Cuida dos seus BOs, Exato. Né? Eu sei todos os documentos dela de cor, RG, CPF, porque, mãe, caiu a internet aqui em casa. Ué, mas o interesse é seu, é você que quer mexer no MSN, liga lá e fala que sou eu. Aí ela se enganava, eu me enganava e os atendentes também. Uma menina de 10 anos, oi, eu sou a Vanessa, que eu tenho 40. Mas... E só chamando a atenção lá no MSN, né? Que a gente chamava a atenção do povo. Exatamente. Mas eu acho, eu vejo que o meu planejamento, porque eu vejo que muita gente morre ali na vontade. Tenho vários conhecidos que, nossa, meu sonho era fazer intercâmbio, o meu sonho era morar fora, o meu sonho era viajar e parou no sonho. Muitas vezes porque nem pesquisa a viabilidade disso, né? Às vezes a gente tem uma perspectiva, principalmente quem não tem, igual no meu caso, a família que sempre viajou, acha que é tudo muito caro, que um intercâmbio é só para pessoas extremamente ricas e não sabe do au pair ou do work experience. E tem um intercâmbio voluntário também, né? Que na época que eu também pesquisei, ele era um custo um pouquinho maior, porque lá você tem que arcar com seus gastos, você não recebe nada igual o au pair e o work experience, né? Você é mais barato do que fazer um curso de idioma, mas ainda assim tá ali, não é tão barato quanto os outros. E foi uma experiência assim, a gente acordava para tirar a neve do lift,
4 horas da manhã sorrindo. E na cidade que eu morei, era o acontecimento do ano. É uma cidade de 5 mil habitantes que todo ano recebia gente da Argentina e do Brasil, Uruguai, América do Sul. E eles sabiam que aquelas casas iriam receber estudantes todo ano. E a gente vai, né, o jovem adolescente ali, vai pronto para viver tudo. Então era assim, a gente teve muito contato. Aí respondendo a tua dúvida se a gente falava muito português, até que não. Entre nós, mas quando os vínculos com os americanos foi muito grande. Então eles frequentavam a nossa casa muito. E quando eles estavam no nosso meio, a gente falava inglês. Tive muita amizade durante os 4 meses de trabalhar com os americanos. Então foi um processo que o inglês realmente eu entendi. A gente vai achando que sabe falar inglês, depois descobre que não sabe falar tanto assim, e aí lá desenvolveu. Acontece. E como que é viver na Califórnia? Eu acho que você tem super a vibe da Califórnia, assim. Como que foi isso? Praiana. Pois é, mas eu morei numa montanha, né? Então é uma tem várias. Isso. Fica até a dica, eu acho que poucas pessoas conhecem. Chama Big Bear Mountain, que é a 1 hora de Los Angeles. Então, às vezes, a pessoa fica ali entediada em Los Angeles, né? Cansada da cidade grande e não sabe que tem um lugar lindíssimo para ir. Eu estava na Califórnia, mas não estava. Então, eu descia algumas vezes para Los Angeles, mas eu trabalhava mesmo, e era trabalho. Tinha essa brincadeira interna do tipo, caramba, a gente poderia agora estar de fato de férias no Brasil e estão aqui. E era um trabalho muito braçal, né? A gente, hoje, é óbvio que a gente estava no contexto festa, mas a gente vendo a realidade dos americanos que trabalhavam com a gente, era um emprego que a nível Estados Unidos não pagava-se bem. Para eles ali era de fato um bico temporário de inverno, né? Pra gente aqui mais uma vez é outro privilégio, eu acho que do intercâmbio, principalmente quando você faz um intercâmbio jovem, é que é meio que tudo festa. Tudo. Né? Todo perrengue, né? Todo perrengue vira festa. Vira história, total. E aí, como que você resumiria, assim, essa ida da Califórnia e depois a volta? Foi difícil voltar? Muito. E assim, é o meme pronto, né? A pessoa morou 4 meses. 4 meses. Morei 19 anos, na época eu fui com 19 anos no Brasil e eu voltei, I'm sorry, esqueci dessa fala. Não, o próprio meme. Mas foi uma ruptura. Talvez ali eu entendi que começou essa minha percepção de que, cara, eu nasci para ser livre, ponto. Sim. E isso é uma personalidade, é um traço da minha personalidade que me acompanha em tudo, no meu relacionamento, nas minhas amizades, na relação que eu tenho com a minha família. Então ali eu entendi que inclusive eu precisava bancar diante da sociedade, porque eu acho que nós mulheres ainda, pelo menos eu senti essa cobrança, né? Nossa, mas ela quer muito viajar sem o namorado. Nossa, mas a Amanda não se apega à família. Nossa, mas a Amanda é muito desprendida. Eu sempre ouvi essas falácias, a Amanda é livre demais. E ali, depois da Califórnia, foi quando eu comecei a entender, não, eu acho que eu sou livre mesmo. E vai estar perto de mim quem quer me acompanhar nessa liberdade e saber, ao mesmo tempo que eu me sinto extremamente livre, é isso que eu comentei no início, né? Eu me sinto extremamente dependente das minhas relações e do pertencimento que elas me geram. Então, é muito de eu abraçar, e eu acho que a Califórnia me trouxe isso. Eu vou bancar esses meus sonhos e hoje, se eu pensar em um grande sonho de vida, é de fato viajar e me movimentar, e talvez o empreendedorismo ele veio muito nisso. Sim. Eu sempre falo que o meu empreender ele não veio por talento e nem por sonho, ele veio por necessidade de vida. Então, olhando para o contexto em que eu gostaria de viver a minha vida, o empreendedorismo ele se encaixa, é o que me permite viver toda essa liberdade. Então, a Califórnia ela trouxe muito isso. E foi difícil, eu pesquisei au pair, 2 dias depois, como que eu posso voltar. Não voltei, precisava acabar a faculdade. E aí eu acho que é onde veio esses acordos do tipo, então tá, já que eu preciso acabar a faculdade, como que eu posso ir de novo? Aí veio o segundo intercâmbio. Olha aí. Na história, como que eu posso ir de novo? E eu acho que isso traduz muito quando a gente se questiona de se é possível viver uma vida assim. Todo mundo que passa por aqui, sua história eu acho que representa muito isso, que é possível. É possível a gente encontrar uma maneira de fazer que faça sentido pra gente, né? E que talvez seja um pouco diferente do convencional. Mas se você sai do país por algum motivo, você já saiu do convencional, né? Você já buscou uma rota um pouco diferente. Eu acho que é um pouco por esse lado, né? Muito dos acordos, das próprias relações, da próprio estilo de vida e da própria carreira. Então eu sinto que ao longo, desde que eu voltei da Califórnia, que foi em 2015, as escolhas, assim, hoje, mais velha, eu percebo isso, as escolhas de carreira, de relacionamento, de amizade que eu fui fazendo foram
respeitando todos esses movimentos que a minha vida aconteceu. Então, talvez eu nunca daria certo com amigas ou um parceiro que exigisse uma presença intensa o tempo inteiro. Ou que exigisse, que busca uma certa estabilidade, que valores de vida iriam se contrapor, né? Então, eu acho que as escolhas meio que a carreira, nem se fala, né? Veio uma grande mudança. Então, tudo foi acompanhando esse movimento que eu quero viver mesmo. Sim, muito bom. E até falando dessa liberdade, e você puxou esse gancho do empreendedorismo, assim, da liberdade, eu queria justamente falar um pouquinho sobre empreendedorismo, porque eu acho que é algo que faz parte do brasileiro. O brasileiro, ele, mesmo se ele sai ou se ele fica aqui, ele gosta de empreender, o brasileiro tem essa habilidade, né? E justamente nisso, a gente queria falar um pouquinho sobre a Alma de Arte, que é quem fez essas canequinhas aqui pra gente, né? Que a gente tá aqui usando, linda. Essa é sua, tá, Amanda? Chique, presente pra você. Maravilhoso, linda. E a Alma de Arte é justamente essa brasileira empreendendo, querendo mulher, exatamente, e mostrando um pouco da obra de arte dela, né? Porque pra mim isso aqui é uma obra de arte mesmo, feito à mão, personalizado com a nossa identidade visual aqui, mas não só a nossa também. Isso pode ir lá em casa, às vezes, quer fazer um batizado, você tá para fazer um aniversário, quer dar de lembrancinha. A própria parede de casa, né, ela faz arte de fato de pintura ali, né? Também maravilhoso, né? Eu acho lindo. Incrível, isso. gente, uma artista. Não tem um caso igual a sua depois, né? Fica uma arte super bonita. E ela faz o que você que der na sua cabeça aí, que você quiser fazer de desenho. Ela fez as canequinhas do meu evento presencial. Ah, então a gente pode chique. dar essa moral mesmo. Eu também sou cliente dela, super personalizado. Gostou? Demais. Foi demais, né? E o pessoal gosta, não gosta? Ama, Quando você dá de demais. presente, tudo. É um presente, né? Eu acho que na época que eu tava tomando a decisão, tinha entre o brinde, que aí era com minha cara, com meu nome, ou um presente pra você celebrar, né? E isso, enfim, aí foi um super presente. Exatamente. Eu acho que é mais chique, até mais sofisticado, né? Do que você colocar a sua cara lá no evento. Então é exatamente isso. Então, quem quiser já seguir, né? O Alma de Arte no Instagram é @almad.arte. Lá você consegue ver todas as artes que ela já fez. Cada coisa linda, eu acho maravilhoso, os desenhos dela e tudo. E você também consegue encomendar por lá, se você quiser algo para um evento aí, ou que seja, algo personalizado para você, tá bom? É isso, né, amiga? É isso mesmo. E aí, voltando pro empreendedorismo, então você acha que ele nasceu ali desse momento na sua vida, né? De começar a se ver livre, de entender que você não ia conseguir trabalhar CLT, né? Que você ia ter que sair um pouquinho Você queria estar sem rotina, talvez, ou então pelo menos a rotina profissional, né? Claro. De ter ali que bater ponto. Eu acho que uma coisa que eu sinto que o empreendedorismo me proporciona é o poder de escolha. Então eu posso escolher quando tem rotina ou quando não. E ali começou talvez a sementinha, né? E na experiência de vocês, talvez essa coisa de quando olha pra trás, uma pergunta, vamos trocar os papéis. Aonde que você percebe que nasceu a sua vontade de morar fora? Morar fora? Nunca tive. Nunca tive. Pra mim nasceu claramente do casamento. Foi isso, porque eu nunca tive essa perspectiva. Eu sabia que eu ia viajar muito, eu tinha essa vontade, mas morar eu nunca tive. Ela nasceu quando o Ernesto apareceu na minha vida. Legal. Eu sinto, então, uma experiência diferente. Eu sinto que ali eu comecei a entender que, nossa, existem outras formas de viver, de viajar. Exatamente. É possível. Talvez ali, depois da Califórnia, eu entendi que é possível. Então, mas eu acho que o casamento foi isso pra mim. Peraí, eu posso morar fora e criar uma vida lá. E aí, depois, desde então, a gente levou um tempo pra decidir que eu iria e não que ele viria para o Brasil, né? Mas foi isso, virou a chavinha de tipo, eu posso ir pra fora, né? Pra mim, eu não consigo identificar essa diferença porque eu sempre vi as pessoas indo muito cedo. Então, assim, isso faz tanto parte que eu tenho lembranças, assim, de receber presentes de fora. Tem muito essa coisa, assim, né? Desde Nossa, minha avó mandou... esse não presente tem no Brasil, não tem né? aqui. Meninas, não tem no Brasil. Exatamente. E aí, esse apego muito ao consumo, obviamente, você é criança, você quer muito aqueles brinquedos, quer muito aqueles presentes. E, assim, essa história que vai sendo passada de geração a geração. Então, por exemplo, recentemente eu tive acesso a uma carta que a minha avó escreveu quando ela chega, tipo assim, ela acaba de pôr os pés em Boston
Gente, tipo, isso é há muito 20 precioso. anos Por que a atrás. gente não escreve, né? Olha que preciosidade agora. Gente, tem a carta. E aí, assim, é uma carta um pouco melodramática também, tem um drama, assim, meio emocional, porque ela acabou o relacionamento com meu avô. Então, eles se separaram e ela foi, ele ficou. Então, assim, é uma carta bem forte. Eu perguntei pro meu avô se eu podia ler a carta, ele falou, não, pode ler. E ele guarda essa carta, assim, porque quando ela chega, ela não sabe falar nada, ela não sabe falar uma palavra em inglês e tá ali tentando ver o que é possível, assim. E ela expõe isso na carta. Põe da isso na carta. dificuldade. E ela nunca voltou. Então, eu também não consigo lembrar quando eu não pensei em não morar fora. Porque eu sempre pensei, pra mim isso vai acontecer, assim, eu sempre pensei. Então, tem essa diferença. Que louco, né? Mas é verdade que você falou isso e me abriu a mente, assim, porque eu tive esse declique, sim, mas você nunca teve. É super interessante. Porque sempre esteve ali o clique, né? E a gente pode questionar também, porque em alguns momentos, assim, é uma vontade, mas antes era um pré-requisito. Eu falava assim, não, eu tenho que morar fora. Hoje já não é esse ter que. Eu quero, eu gostaria. Mas tem outras coisas envolvidas, né? De planejamento, de vida, a vida muda, relacionamento, então... E essa é uma pouco perspectiva interessante desse tem que, porque eu acho que entra naquele lugar de eu só vou ser feliz quando Exato. eu estiver lá. O condicionante. Exatamente. E aí entra numa coisa que a Amanda estava falando no início, da Amanda de Maceió. Então, assim, eu era feliz quando eu estava em Maceió, ela trazia para o passado. E eu acho que o imigrante, em algum momento, né, o cidadão do mundo, ele tem a visão, a perspectiva um pouco quebradinha, assim, né? Tá desequilibrada. De ou ele está no passado, minha vida era muito melhor antes. O que eu tô fazendo aqui? Antes era, né? Eu quero viver aquilo de novo e fica preso no passado. Ou ele está no futuro. Isso, a minha só experiência quando, foi né? essa. Só quando eu conseguir me estabilizar na carreira aqui na França, eu vou ser feliz. Só quando eu conseguir falar francês que eu vou ser feliz. Porque aí todo mundo vai me entender, aí, sabe? Eu sempre colocava no futuro essa expectativa. E uma vez eu conversei com o Ernesto, meu marido, ele falou assim, Natália, se você viver assim, você tá sempre esperando algo e a vida tá passando, né? A vida tá acontecendo agora, então você tá perdendo vida, na verdade, porque você tá sempre esperando algo e pode acontecer de nunca acontecer, né? Muito provavelmente não vai acontecer na expectativa, na idealização que a gente fez. Jamais, gente. Quase nunca, jamais, em francês. Quase nunca vai acontecer na nossa ideia. Então, é muito frustrante viver isso. Então, eu achei interessante que ela trouxe essa perspectiva do passado. Você agora falou do futuro, né? E eu acho que todo imigrante deve, em algum momento, se identificar com isso. Sabe? De ter que colocar... Às vezes é porque tá planejando e as pessoas acham que quando eu morar lá, minha vida vai ser perfeita, eu vou ter trabalho perfeito, minha casa perfeita e tal. E, gente, não é assim. A vida tá acontecendo, vai ter o lado bom e ruim de todos, onde a gente estiver. E eu acho que isso que você percebeu dos relacionamentos faz muito sentido. De entender que a nossa casa realmente não é exatamente onde a gente tá. É com quem a gente se relaciona, as memórias que a gente tem daquele lugar, né? Total. Não, e pode ser que hoje eu vivo, concordo 100%, e é engraçado como, apesar de ter tomado a decisão depois de Portugal, que eu não teria, acho que em Portugal, e aí eu posso contar um pouco mais adiante, eu vivi esse conflito de, peraí, que não é tão, a idealização que existiu na Califórnia, em Portugal, mornou da vontade de morar fora. Mas aqui dentro do Brasil sempre existiu essa vontade de quando eu morava em BH, de ir para Maceió. Hoje eu moro no interior de Minas. E é uma cidade que ela não proporciona todo esse movimento, essa liberdade que eu tô compartilhando aqui com vocês. Então, recentemente, tem 3 anos que eu tô lá, talvez essa inteligência emocional, maturidade emocional que teve que ser desenvolvida tá bom, eu tô fazendo uma escolha também, né? Eu acho que isso, a coisa da gente entender, e eu vivi isso demais. Eu vou passar os anos que eu tenho aqui frustrada por ser uma cidade que não abraça mesmo as minhas necessidades, e hoje eu entendo que movimento e liberdade são valores mesmo, muito presentes na minha personalidade. Ou eu abro mão do meu relacionamento, ou eu escolho e busco entender aqui o melhor dos mundos, né? Eu busco entender o que eu posso tirar dessa experiência
e fazer planos que futuramente, sem cair na coisa do futuro, mas que eu possa também ver uma luz no fim do túnel. Porque, ao mesmo tempo, eu acho que, pelo menos, não seria um lugar que eu iria me sentir confortável de que é aqui que eu tô agora, é aqui que eu tenho que ficar, aceita que dói menos. Que aí é quanto é diferente. Essa liberdade, né? É uma linha tênue, mas tem uma diferença. De continuar sonhando, de continuar tendo ambições e tudo, mas ao mesmo tempo não viver só no futuro, né? É bem diferente essa linha. E te move pra alguma coisa, porque se você só aceitasse e falasse, não vou mexer mais com isso, as decisões que você toma agora seriam diferentes, do presente, né? Eu acho que é um pouco... Total. E eu senti, hoje eu tô, pra fazer mais contexto, eu moro na cidade que eu moro hoje, pela empresa do Kaique, que é meu noivo. Então eu senti que ao longo desses anos, às vezes eu quase que ressenti ele. Foi uma conversa que eu tive recentemente com ele. Do tipo, cara, tô abrindo mão aqui, e aí internamente, na verdade foi um processo de eu reconhecer que, caraca, é uma escolha, eu não posso ressentir, né? Existe, graças a Deus, uma liberdade de ir e vir no nosso relacionamento. A partir do momento que eu faço a escolha de estar ao lado dele, isso tem que bastar naquele contexto para eu estar aqui. Então hoje, e é isso que me mantém lá, eu entendo que Valadares não é o lugar que eu gosto, mas eu escolho em primeiro lugar estar com o Kaique. E aí, fazendo a minha escolha agora, o nosso relacionamento e o nosso casamento vai guiar a ponto de que em um dado momento a gente tem que fazer outra escolha juntos, né? Então é um processo de quase que diariamente, aí esse é diariamente mesmo, quando eu estou em Valadares, eu entender ali e me lembrar do porquê que eu tô lá, buscando os outros caminhos. Então estar aqui em São Paulo por 30 dias são os respiros que eu encontro para sair desse desconforto que é ir para BH, é um respiro, ir para Maceió. Então eu busco esses movimentos extras agora com a maturidade de não existe a Amanda de Maceió, não existe a Amanda de São Paulo, não existe a Amanda de BH, reconhecendo acima de tudo que sim, eu gosto das minhas personalidades longe da cidade que eu hoje moro. E é isso, é uma escolha e agora vamos se movimentar para entender quando que esse cenário pode mudar. Mas é uma vigilância, eu sinto que eu tenho essa vigilância sempre de estar presente e não estar idealizando um lugar diferente, assim, como lembrando que acima de tudo a minha felicidade ela depende das minhas relações, não do lugar. Exatamente. Né? E como que você lida, assim, com esses movimentos e esses acordos que você fez com você? Porque, assim, eu imagino que 30 dias em São Paulo também é muito intenso. Você vive, tipo, o pico do movimento, tô vivendo meu valor maior aqui e, de repente, eu volto sabe? Como que é lidar com essa montanha-russa de emoções mesmo, né? Grita a maturidade emocional, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu consigo enxergar meio que por temporadas. Então, eu legal. até brinco que, quarta temporada... eras da Taylor Swift. Pode ser, eu não sou Swifter, sou RBD. Eu também não sou, mas eu descobri como? Minhas pacientes me contando. Porque é isso, eles citam alguma coisa, eu vou pesquisar, porque eu não sei. Aí eu... O que é isso, gente? Eras bem tiazona. São as temporadas da vida dela. Ela separa os álbuns, me corrijam aí, Swifters, mas ela separa os álbuns por eras, assim, da vida. Então, cada álbum é completamente diferente de outro álbum, assim. Até porque uma coisa legal de pensar é que eu sinto muito que a gente desenvolve papéis, né? Então, eu sinto que o papel Amanda Liberdade, Amanda Publicitária aqui em São Paulo, ele é muito atendido. Em Valadares eu entro no meu modo mãe de pet e noiva, né? Que aí talvez de fato entender quais são os papéis que estão sendo gerenciados ali no momento. Logística mesmo da coisa, Exato. né? Isso é muito bom. Isso é muito bom porque eu acho que traz um equilíbrio de entender que a gente não vai lidar com tudo ao mesmo tempo, né? Não então dá. conseguir separar e não, aqui vai ser o meu máximo da carreira, aqui vai ser o meu máximo da casa, sabe? É quando a gente consegue ter algo mais a longo prazo, né? Pensar na família a longo prazo, no trabalho a longo prazo, né? Muito, muito verdade. E Governador Valadares é uma região, né, que exporta muitos imigrantes, né? Eles usam a palavra exporta, é até meio assim, mas é porque muita gente que vai para lá vai para os Estados Unidos e aí lá é considerado um corredor migratório mesmo, assim, né? Eu não sabia disso. Pois é. A gente fez um episódio há muito tempo aí, no inicinho do ano, com uma pessoa que era de Governador Valadares e ele trouxe um pouquinho dessa perspectiva e é muito real. Depois eu fui pesquisar e é verdade mesmo. Então tem pesquisas, por exemplo, falando dos retornados de Governador Valadares, porque são pessoas que às vezes não conseguiram, decidiram não continuar ou precisaram voltar por algum motivo e aí agora elas vivem uma outra dinâmica de vida, né? Tem esse histórico lá mesmo, de muita gente que vai para os Estados Unidos? Menina, é muito. E assim, é uma realidade que eu tenho certeza que vocês não imaginam, porque eu não imaginava.
Então, assim, eu sabia, nossa, o povo de Valadares mora nos Estados Unidos. Tem até um meme, assim, que eles chamam de Valadólares. Tem isso mesmo, né? Valador. Porque tem uma praça lá, que é uma praça, se chama Praça do Imigrante, que tem uma estátua de um imigrante X lá, para honrar os imigrantes. Foi quando caiu a realidade, né? Será que foi a maturidade também que te trouxe isso? Pode ter sido. Hoje eu sou diagnosticada com distimia, que é o diagnóstico para depressão de longa duração. E eu, olhando para trás, eu vejo... É interessante, né? Mais um fato aí curioso desse episódio. Intercâmbios a doenças mentais. Por favor, você me apoia. É que eu não conhecia o termo. Distimia. Curioso, né? Eu não sabia também até ser diagnosticada com. Então eu vejo que a minha insatisfação profissional, as fases, né? Ela veio quando eu estava no estágio, antes de ir para Portugal. Então antes de ir para Portugal, eu já estava mais abalada emocionalmente. Como pessoa mesmo, assim, independente de onde eu estava. E eu fui para Portugal não com a mesma segurança emocional que eu tive quando eu fui para Califórnia. Então, quando eu cheguei lá e me vi sozinha, vocês entenderam que relações são muito importantes para mim, né? Eu me vi sozinha e aí foi um intercâmbio extremamente privilegiado mais uma vez. Eu fui uma graduação sanduíche com a faculdade que eu estudava. Eu ganhei uma bolsa, né? Participei de uma seletiva em primeiro lugar tentando ir para os Estados Unidos. Não foi Estados Unidos. Hoje eu agradeço por não ter sido, porque eu pude conhecer a Europa. Mas na época eu queria só voltar para os Estados Unidos. Então, veio Portugal, eu fui sem conhecer ninguém. Eu dei a sorte de uma das minhas melhores amigas estar fazendo intercâmbio no mesmo período na Espanha. Então, é um reforço de quanto relações são importantes para mim, porque quando eu não estava em Portugal, eu estava bem. Porque eu estava curtindo com ela, eu me sentia pertencente, eu me sentia acolhida. Mas em Portugal era quando aquele casa, como é? Cabeça vazia? Não, cabeça vazia, oficina do diabo. Exato. E aí em Portugal, hoje olhando para trás, eu morro de vontade de voltar pro Porto. Eu fiz intercâmbio no Porto. Porque eu vejo que, caramba, eu deixei de aproveitar tantas oportunidades, o movimento da cidade, as vivências mesmo, de estar bem na cidade, por conta de um desequilíbrio emocional que estava acontecendo na época mesmo, de uma instabilidade. Então, foi um intercâmbio que eu pude ver os perrengues que era morar fora, sozinha, em um outro país que você não se sentia pertencente. Então, é a soma de muitas coisas, né? Maturidade, um momento de sensibilidade emocional, tudo muito junto, né? E você tem uma mensagem, assim, algo que você queira dizer para essas pessoas que talvez, de alguma maneira, se identificaram com essa coisa do movimento, com essa coisa de estar em muitos lugares, ou de às vezes até se sentir não pertencente e tá tudo bem, não se sentir, né, não pertencente. Você tem alguma coisa para dizer, assim? Eu acho que, acima de tudo, você não é uma estranha no ninho.
Eu, por muitas vezes, achava que eu amava menos a minha família, que eu amava menos o meu noivo, que eu amava menos as minhas amigas, ou que, será que eu não tenho mesmo, será que eu sou solta, né? Será que eu sou desapegada? E me senti um pouco estranho no ninho, porque quando a gente vê o filme é da pessoa que, né, que é apegada, apaixonada, da história, assim, eu acho que as narrativas românticas da vida a gente vislumbra numa pessoa que está extremamente estabilizada, né, com a carreira, com a vida, com não sei o quê. E eu acho que esse movimento, se a gente não tiver esse equilíbrio emocional e se conhecer e assumir que é um valor, que é um traço da personalidade, que é muito meu e que isso vai me fazer, inclusive, me sentir mais pertencente, mais estável, é muito fácil se perder nesse processo e se achar estranha no ninho e achar que é um erro da tua personalidade, que você deveria ser mais estável, buscar ser mais quieta, né? Enfim. Então eu acho que acima de tudo é você não estar sozinha e buscar entender de onde que vem honrar isso. Né? Talvez quais ambições vêm junto disso. Foi isso que me trouxe no empreender, é isso que me proporciona uma carreira que eu sou super realizada, é isso que me proporciona as melhores experiências. Eu acho que assumir esse lado meu. Então reconhecer assim, nossa, talvez vai ser desconfortável, né? Porque envolve conversas difíceis, envolve a gente entender que realmente a sensação de casa não vai vir de um lugar meio óbvio, envolve a gente rodar ali e entender aonde não se encaixar, talvez. Eu ia falar onde se encaixar, mas aonde que eu não me encaixo, como eu me encaixo no não encaixar, né? Então, essa coisa do respeitar. Eu acho que respeitar quem você é e usar isso para sua potência é bem clichê, né? Mas hoje eu consigo entender que eu ressignifiquei, eu detesto essa palavra, mas é que ela cabe. Eu ressignifiquei e entendi, tá bom, essa sou eu, como que eu posso usar isso ao meu favor para viver novas experiências, para construir uma carreira que faça sentido. O meu trabalho, ele tem esse valor também, então assim, quase que virou uma causa de vida e me lembrar o tempo inteiro disso, né? Porque também é muito fácil a gente se questionar no processo. Com certeza. Nossa, foi bonito demais. Eu acho que você trouxe nesse episódio coisas que a gente nunca tocou, por exemplo, o intercâmbio que você fez, a gente nunca falou sobre isso. E uma perspectiva que a gente também nunca viu, sabe? Foi excepcional, com certeza. Prazer. E muito especial. Muito obrigada, Amanda. Podem me convidar sempre. Pronto. Muito obrigada. Vamos fazer uma parte 2 em outro lugar do mundo. Itinerante. Por favor. Nossa, combinada. Obrigada, gente. Estou muito feliz. Obrigada muito a você. especial estar aqui com vocês. Mesmo. Muito feliz. Olha, gente, como vocês já sabem, em dezembro tem episódio toda semana com esse formato aqui maravilhoso em que a gente se encontra, se abraça, come um lanchinho. Então, sigam a gente no nosso canal, continuem acompanhando. Até o finzinho de dezembro a gente tem essa terceira temporada e ano que vem a gente volta a conversar com mais novidades, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê na semana que vem. É isso. Beijo, gente. Obrigada.